A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, estamos nós aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos das lições da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2025. Desde já quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou madrugada, dependendo do horário que você esteja vendo aí esse vídeo. E o meu desejo é que ao final dessa aula a sua vida seja tremendamente edificada e que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida e a sua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, meus amados, para a lição de hoje, deixando aqui destacado e você acompanha aí na tela o tema geral desse trimestre. O tema geral é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos então, meus amados, para a nossa segunda lição. Você acompanha aí na tela. A segunda lição tem como título Somos Cristãos. Somos cristãos, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu quero deixar aqui destacado para nós os objetivos desta lição. Você acompanha na tela, nós temos 3 objetivos desta lição. O primeiro deles é apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. O segundo objetivo é elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao Evangelho da Graça. E o terceiro objetivo é mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos. Então nós temos, meus amados, esses 3 objetivos ao final dessa aula para atingirmos, tá bom? Quero deixar aqui destacado os pontos e subpontos da nossa lição, ou os tópicos e subtópicos da nossa lição. Você acompanha aí na tela. O primeiro tópico, meus amados, da nossa lição diz da seguinte maneira: prevenindo-se contra a tendência judaizante. O primeiro subtópico diz: subindo outra vez a Jerusalém. O segundo subtópico diz: o objetivo da reunião. E o terceiro subtópico diz: Tito e a circuncisão. O segundo tópico da nossa lição diz: a tendência judaizante no início da igreja. O primeiro subtópico desse tópico diz: o espanto do apóstolo. O segundo subtópico diz: quem eram os judaizantes? E o terceiro subtópico diz: o clima de tensão. O terceiro tópico, meus amados, da nossa lição tem como título a tendência judaizante hoje. O primeiro subtópico desse tópico é o mesmo Evangelho. O segundo subtópico diz o perigo da doutrina judaizante. E o terceiro subtópico, as práticas judaizantes atuais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então aí são os tópicos e subtópicos da nossa lição. Deixando também destacado para nós, meus amados, aqui o nosso textual. Você acompanha na tela o textual dessa lição de hoje, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 19, que diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. Esse então é, meus amados, o nosso textual. Quero deixar também destacado, você acompanha na tela, a nossa verdade prática de hoje, que diz: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nós vamos aqui ponto a ponto dentro dessa lição
Eu espero mais uma vez que ao final você seja enriquecido. Se você vê que o vídeo é bem longo, você pode dar uma acelerada aí na velocidade do vídeo, e eu acredito que você também conseguirá absorver tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração diretamente para o seu coração, tá bom? Os irmãos sabem que a nossa particularidade aqui nesse canal é tentar extrair o máximo possível da nossa lição. Nós não temos pressa para chegar até o final, mas tentar aqui buscar pontos essenciais, o máximo possível de pontos, ensinos para a nossa vida, amém? Então vamos lá. Quando eu olho para o textual, eu já destaco algumas coisas para nós. O primeiro é que nós precisamos entender o contexto em que o textual ele foi falado. Por exemplo, o autor aqui do texto diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Qual foi o contexto em que essa fala foi proferida? O contexto em que os judeus queriam obrigar os gentios a circuncidar-se. Ou seja, o evangelho ele não ficou restrito apenas aos judeus. Esses mesmos judeus levaram adiante aqueles povos considerados gentios, ou seja, povos que não eram judeus, e esses povos gentílicos, eles foram se convertendo ao cristianismo, aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas a despeito disso, alguns judeus queriam impor uma realidade que era específico somente para os judeus, que era a questão da circuncisão. Dado isso, como nós vamos ver no decorrer da lição, houve esse embate, entre os judeus judaizantes e os apóstolos, ali defendendo de que os gentios, principalmente Paulo, defendendo que os gentios não necessariamente deveriam circuncidar-se. Então, foi nesse contexto em que surgiu essa fala. Os judeus, os judaizantes, querendo impor esta realidade da circuncisão para os judeus. O segundo ponto que eu destaco, olhando aqui para o textual, é essa palavra perturbar aqui. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Esse é o parecer de Tiago diante da Assembleia dos Apóstolos. Então aqui esse textual é a conclusão, é o arremate, como eu coloquei aqui, é o parecer final de Tiago para aqueles judaizantes que queriam obrigar os gentios a circuncidar-se. Então ele diz: vocês não podem perturbar, não perturbem os gentios por causa disso. E essa palavra é um tanto quanto forte, porque de fato, meus amados, trouxe ali uma perturbação para a mente, o coração daqueles irmãos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, a Cristo como seu Salvador, e esses judeus judaizantes estavam perturbando. Essa foi a palavra usada por Tiago. Então, além do contexto aqui do textual ser um contexto em que os judaizantes estavam querendo obrigar os gentios a circuncidar-se, o segundo ponto é que nós temos aqui o parecer final de Tiago, ou seja, que os gentios não necessariamente deveriam circuncidar-se, visto que era uma coisa específica para os judeus, amém? Vamos aqui para a verdade prática. A verdade prática diz: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Eu destaquei, meus amados, alguns pontos aqui para nós. Primeiro, aqui nessa verdade prática, nós temos uma tremenda revelação que poucos sabem.
quando nós lemos essa verdade prática, nós identificamos uma tremenda revelação que, infelizmente, são poucos que sabem. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas têm uma visão totalmente equivocada em relação ao cristianismo, ou muitas das vezes distorcida, mas essa verdade prática ela traz e elucida com clareza essa verdade para nós. Ou seja, ser cristão, participar da religião cristã, não é necessariamente viver ritos ou regras, mas viver um relacionamento com Cristo, ter um relacionamento pessoal com Cristo, com uma pessoa. Então, o cristianismo ele não está baseado em regras e ritos, mas num relacionamento pessoal com Cristo, com uma pessoa, com Cristo. Eu destaquei 2 pontos aqui para nós. Primeiro, nos preocupamos muito mais em cumprir regras do que nos relacionarmos com Jesus. Então, pelas pessoas não compreenderem o que de fato é o cristianismo, elas se apegam muito mais ao cumprimento de regras e de ritos do que ter um relacionamento com esse Cristo, quando na verdade essa é a lógica do cristianismo: relacionar-se com Jesus, relacionar-se com Deus, ter esse relacionamento interpessoal com Jesus, e não simplesmente seguir ritos e regras, mas aproximar-se dessa pessoa, desse Deus chamado Jesus Cristo. O segundo ponto que eu destaco, meus amados, é o seguinte: há pessoas ótimas para cumprir regras, mas sem nenhuma aproximação com o Cristo. Essa é uma realidade que nós destacamos, meus amados. Tem pessoas extremamente excelentes em cumprir regras, ritos, determinados comportamentos, são excelentes, mas falta ali em muito o relacionar-se com o Senhor ou com o Cristo. E eu digo que o que nós deveríamos focar não é nem simplesmente no cumprimento de ritos e de regras, mas nos aproximarmos com o Senhor. E a partir disso eu creio que nós teremos muito mais facilidade, liberalidade para obedecermos a Deus, para cumprirmos essa regra. Então, meus amados, o cristianismo, resumindo aqui, é muito mais que cumprir ritos e regras, é termos um relacionamento pessoal com o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Nós vamos aqui para o primeiro ponto da nossa missão, na verdade, a introdução, né? A introdução diz da seguinte maneira: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que o livro de Gálatas, capítulo 2, é um relato de um dos muitos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Então a introdução aqui coloca para nós essa dificuldade de separar o judaísmo do cristianismo. É bem verdade que o cristianismo surge nesse contexto judaico, surge no contexto judaico, mas nós não devemos viver embaixo, sobre a égide
do judaísmo, e sim daquilo que Cristo proferiu para nós, seja por meio dos seus lábios, seja por meio dos seus apóstolos, jamais negando o Velho Testamento, porque ele é a base para aquilo que viria e aquilo que nós estamos vivendo hoje, mas sim há coisas específicas que são para os judeus, e infelizmente alguns têm dificuldade de fazer essa separação, essa divisão entre lei e graça, mas nós vivemos na graça, vivemos de acordo com aquilo que Cristo ele nos ensinou, seja por meio dele mesmo ou por meio dos seus apóstolos. E nessa dificuldade de compreensão era que os judaizantes estavam querendo impor para os gentios a questão da circuncisão, que era um pacto, uma aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Eu coloquei aqui um ponto, meus amados, dizendo aqui, aqui é um ponto onde muitos não entendem e querem viver praticando coisas especificamente para os judeus. Bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, a questão do sábado, a questão da carne do porco, a questão de comer animais marítimos. Por exemplo, não comem o camarão ou alguma espécie de peixe, eles também não comem. A questão do café, eles proíbem porque tem a cafeína ela produz na pessoa a questão da dependência, e assim sucessivamente. São diversas coisas que alguns religiosos vão impondo à cristandade, que não necessariamente são de fato proibidos, né? Mas as pessoas vão tentando colocar na mente das pessoas, e muitos infelizmente vivem escravos, vivem com medo de viver essas situações. Então isso está restrito, meus amados, aos judeus e não a nós cristãos que vivemos na graça. Amém? Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição, que diz: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Então nós devemos nos prevenir, nós devemos nos resguardar, estarmos atentos, apercebido se aquilo de fato nos alcança ou de fato estava só restrito aos judeus. Então nós precisamos resguardar o nosso coração, a nossa mente, para não vivermos como escravos, meus amados, de determinadas situações, principalmente coisas que estavam restritas, específicas para os judeus. O primeiro subponto diz: subindo outra vez a Jerusalém. Subindo outra vez a Jerusalém. A leitura diz assim, 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, somando os anos mencionados em Gálatas. Podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Eu coloquei um ponto dizendo assim, meus amados: nesse tópico não há nada de relevante no sentido teológico aqui, a não ser uma questão histórica. Eu falo agora como de um professor para o outro. Talvez você fique buscando aqui pontos interessantes para ressaltar para a sua classe, mas eu já adianto aos irmãos que aqui não tem uma questão teológica, uma questão prática, mas apenas um levantamento histórico. Então não tem muito o que nós expormos aqui nesse tópico, entendeu?
ficamos apenas então na simples leitura, não tem muito o que nos aprofundar, a não ser o que o próprio texto já está nos dizendo, tá bom? Então, esse primeiro tópico eu deixo somente com a nossa leitura, tá? Que foi uma segunda visita de Paulo, e essa visita deu-se por uma revelação que ele recebeu, e diante dos apóstolos ali ele aproveitou a situação e trouxe à tona essa realidade que estava acontecendo, ou seja, que alguns judeus estavam querendo impor para os gentios a questão da circuncisão. Já no segundo tópico, diz o objetivo da reunião, que diz da seguinte maneira, a leitura: é bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio da revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência à ordem divina. Então, esse segundo subtópico é uma sequência do primeiro. O primeiro nós vimos que ele recebeu como uma revelação, por isso ele foi até Jerusalém, e nessa oportunidade ele expôs o que estava acontecendo. Já que no segundo tópico, ele fala sobre o objetivo dessa reunião, e eu destaco alguns pontos aqui para nós. O primeiro é que ele aproveitou a ocasião, ou seja, o autor diz aqui, aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Então, foi algo ocasional, não foi algo premeditado, foi algo ocasional, mas de maneira muito bem oportuna, e ali houve um desfecho muito interessante, principalmente para os gentios, que a partir de agora não teriam mais sobre si essa carga da questão da circuncisão. Depois até mesmo o apóstolo Paulo vai ensinar os irmãos lá que Cristo, ele é a nossa circuncisão. O segundo ponto que eu destaco aqui para nós, meus amados, desse tópico, e você vai perceber que eles não têm uma questão muito teológica, muito prática, né? A não ser contar uma história, né? Como numa cronologia, os fatos cronologicamente. Mas eu destaco aqui um ponto para nós ainda interessante dentro desse tópico, que diz assim: o que Paulo estava expondo não era um achismo dele, e sim algo concreto, com toda a convicção. Então, esse ponto é interessante. Paulo ele se reúne ali, aproveitando a oportunidade que está diante dos apóstolos, expõe o evangelho que ele vinha pregando para os gentios, já tinha 14 anos, e nessa exposição que ele faz, ele ressalta essa questão de que não há obrigatoriedade de que os gentios devem se circuncidar. E esse ponto, meus amados, eu destaco aqui para nós, é que Paulo não estava falando de um achismo, ele não estava falando algo que ele imaginava ser, não, ele estava falando com convicção. Ele tinha recebido a revelação de Cristo, né? Do Evangelho revelado do próprio Cristo, e o que ele estava falando não era algo do coração dele, da mente dele, do achismo dele, como nós vemos muitas coisas acontecendo, principalmente nos nossos meios, muitas mensagens, muitos ensinos, muitos princípios, mas que são simplesmente achismo de homens. Eles acham que aquilo é certo, eles imaginam que aquilo é correto, quando na verdade não é. Não tem nem mesmo respaldo na Bíblia Sagrada, não tem nem mesmo base bíblica para isso, faz simplesmente achismo da mente ou do coração dos homens. Nesse caso aqui de Paulo, não. Ele estava falando com convicção, uma pura realidade, tá
Amém, meus amados? Vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro subtópico diz Tito e a circuncisão. Então veja que nós vimos Paulo subindo para Jerusalém, nós vemos Paulo expondo o que ele queria expor, e aqui nós vemos um caso concreto, que é o terceiro subtópico, que diz Tito e a circuncisão. A leitura diz assim, Barnabé era judeu, olha o detalhe, Barnabé era judeu, e seu nome apareceu 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Por quê? Porque ele era já um judeu. Continuando, Tito, no entanto, sendo grego, ou seja, sendo gentil, foi um risco para Paulo, ou foi um risco que Paulo correu levando Tito para a reunião. Mas não foi uma provocação de Paulo ao introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Primeiro, Tito era grego, ou seja, gentil, e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui debulhando esse tópico para os irmãos, nós vemos aqui alguns personagens. O primeiro, Barnabé. Barnabé, ele era judeu, por isso ele foi circuncidado. Paulo, em um dado momento, ele, entre aspas, se viu obrigado a circuncidar, no caso, Timóteo. Mas ele cedeu, Paulo cedeu, por quê? Porque Timóteo era judeu, entendeu? Por mais que o pai dele não fosse, mas a mãe dele era, então ele tinha a essência dele ser judeu. Por isso Paulo cedeu a essa situação. Já com relação a Tito não era judeu, não tinha linhagem dos judeus, mas era um puro gentil. Sendo Paulo aquele que recebeu por revelação o evangelho, sabendo ele que os gentios não teriam a obrigatoriedade de circuncidar, e ele também sabendo que Tito era gentil, ele não cedeu. Ao contrário, para com Timóteo, ele permitiu que Timóteo fosse circuncidado, porque era gentil. Já com relação a Tito, ele não permitiu que Tito fosse circuncidado, porque Tito era gentil. Daí, então, uma conclusão de que ele de fato defendeu essa realidade, que os gentios não tinham a obrigação de se defender, de se circuncidar. O outro ponto que eu coloquei aqui, meus amados, é que quando Paulo ele introduz, entre aspas, esse incircunciso, que no caso era Tito, isso não foi uma forma de provocação da parte de Paulo. E o detalhe que eu coloquei aqui para nós é que assim, tem pessoas que fazem as coisas por birra, só para provocar mesmo. Eu conheço uma história de um pai que estava na casa do Senhor, na hora do culto, e ele tinha um filho, uma criança, e esse filho estava fazendo uma algazarra, estava ali, não parava quieto na hora do culto, na hora da reunião, vai para um lado, vai para o outro, grita, mexe com um, mexe com o outro. Um pastor que estava do lado do pai dessa criança deu uma orientação, dizia: pai, fala com teu filho ali, está meio que atrapalhando ali o culto e tal. Aquele pai, ao invés de tomar o conselho
que o outro pastor estava dando para ele, não, ele se revolta, se levanta e diz: filho, faça o que você quiser, você está na casa do seu pai. Então é esse detalhe que eu queria trazer aqui para nós. Tem pessoas que fazem as coisas por birra, por provocação, que não foi aqui o caso de Paulo. Alguém poderia pensar que Paulo estivesse introduzindo Tito, que era incircunciso, no meio dos judeus como uma forma de provocação, mas não foi uma forma de provocação, ao contrário de algumas pessoas que fazem para provocar, por birra, né? Não cedem, não obedecem, não seguem aquela situação que está estabelecida, e isso acaba trazendo prejuízo para a vida daquela pessoa e para a comunidade cristã, para aquela igreja como um todo. E nós devemos, meus amados, ter cuidado em relação a isso, não sermos aquelas pessoas que são provocantes, que provocam, que tudo gera discussão, que tudo gera briga, que traz desconforto no seio da igreja, porque o que vai ser mais prejudicado é a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, alguém erroneamente poderia tomar aqui Paulo como alguém que está se insurgindo, está sendo rebelde, mas não é o caso, meus amados, do apóstolo Paulo. Aqui eu encontrei um ponto interessante, e eu já citei também para os irmãos, que diz aqui o autor: encontramos no Novo Testamento a compreensão e tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. O seu pai era gentil, mas sua mãe era judia. Por este detalhe, e não é um detalhe insignificante, mas importante, ou seja, Timóteo ele tinha linhagem judaica, por isso o apóstolo Paulo deixou circuncidar Timóteo. Já no caso de Tito, ele não tinha nenhum familiar, ele não tinha uma raiz de judeu, por isso Paulo, de maneira contundente, não deixou com que Tito fosse circuncidado por se tratar de um gentio. Já aqui no final, meus amados, o autor diz assim, isso por duas razões. Por que Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado? E o autor traz aqui duas razões. A primeira, porque Tito era grego, ou seja, gentil. A defesa de Paulo é que os gentios não deveriam necessariamente se circuncidar. Então eis a razão porque Paulo ele não permitiu nem por uma hora, nem por um instante ele permitiu. E a segunda situação, porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Ou seja, se Paulo cedesse aquilo que os judaizantes estavam querendo, o cristianismo iria perder a sua essência, iria perder a sua realidade primária. O cristianismo iria perder a sua forma real. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que o cristianismo, a salvação, ela se dá na fé em Cristo, e depois da fé, esse relacionamento com o Senhor, e não está apegado à questão da circuncisão. Ou seja, o fato de Tito não ter se circuncidado não significa que ele perderia a sua salvação. Não, a salvação está na fé em Cristo e no relacionamento com esse próprio Cristo. Mas se Paulo cedesse aquilo, ele praticamente estava desfazendo o cristianismo, segundo aqui a visão do autor, Segundo aqui a visão do autor. Dentro disso, eu destaquei alguns pontos para nós, meus amados. O primeiro deles é que Tito não tinha necessidade, de fato, de circuncidar por ser grego, gentil. Segundo, se Paulo tivesse cedido esse pedido, ou essa até perturbação dos judaizantes,
para que os gentios viessem se circuncidar, Paulo iria tornar o cristianismo em regras e formas, ao invés de um ato de fé em Cristo e um relacionamento com esse próprio Cristo. Então foi muito oportuno o que Paulo ali defendeu, a duras penas, né? A gente pode até sentir no relato que houve ali um embate, um discurso bem acalorado, os judaizantes defendendo que os judeus deveriam se circuncidar, já Paulo dizendo que os judeus não deveriam. Então a gente sente na leitura que houve aquele embate e de maneira incisiva Paulo defendeu essa realidade, de maneira que o Evangelho continuou na sua pureza, na sua essência, evidenciando essa realidade que o cristianismo é fé em Cristo e um relacionamento com esse próprio Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E o outro ponto que eu destaco aqui para nós é esse: essa lição não tem como propósito nos tornar anarquistas que não querem obedecer às lideranças e quebram as leis, e sim mostrar a transição da lei para a graça. Aqui, meus amados, eu tive o cuidado de destacar esse ponto, para que não haja uma confusão. Qual seria a confusão? As pessoas terem essa atitude de Paulo como uma abertura para toda e qualquer quebra de lei, toda e qualquer quebra de regra, toda e qualquer quebra de algo estabelecido. Então eu tive o cuidado de destacar isso aqui para nós. Essa lição não está querendo nos tornar anarquista. O que é o anarquista? É aquele que não quer obedecer à liderança, não quer se submeter, não quer se sujeitar, não quer obedecer, seja a liderança, seja aquilo que está estabelecido pela igreja ou pela palavra. Então não tem esse propósito, meus amados. Nós precisamos aqui ter o cuidado, porque alguém pode tomar essa lição e querer agora viver de maneira regalada, quebrando todos os princípios, quebrando todas as leis, quebrando todas as regras, e não é o intuito da lição, de maneira nenhuma. Estava hoje pela manhã meditando a respeito de algumas coisas, principalmente dentro dessa realidade que nós estamos estudando. Por exemplo, se nós que somos pais precisamos obrigatoriamente pormos regra para os nossos filhos, porque se assim não for, isso trará prejuízo até mesmo para a vida deles, por que Deus seria diferente? Se nós impomos, entre aspas, impomos regra para os nossos filhos, por que Deus não teria regras para nós? Deus tem, meus amados. Deus tem regras, Deus tem leis, Deus tem princípios, e que nós precisamos viver nessas regras, nessas leis, nesses princípios. Por isso que eu estou trazendo esse ponto como uma observação para nós. Cuidado para que nós não venhamos tomar essa lição e nos tornarmos anarquistas, quebradores de lei, de princípios, e isso trará um prejuízo, talvez até irreparável para a nossa vida, tá bom, meus amados? Por isso nós precisamos de muita sabedoria e de muito discernimento. O propósito da lição não é esse, nos tornar quebradores de lei e de princípio. Pelo contrário, que essa lição venha gerar mais temor em nós e que nós possamos obedecer o nosso Cristo. E esse Cristo que nós precisamos ter cada vez mais um relacionamento pessoal com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui, meus amados, para o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da lição diz assim, a tendência judaizante no início da igreja. Então, o primeiro ponto nós vimos aqui, prevenindo-se contra a tendência judaizante, e nós vamos ver agora um pouco mais detalhado essa tendência judaizante no início da igreja. O primeiro subtópico diz: o espanto do apóstolo.
para o apóstolo Paulo, aquilo foi um choque, como um choque para ele, né? É o que nós vamos ver agora. Então, logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, e isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatistes, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus amados, que Paulo ele era um plantador de igreja. Ele fez, segundo aquilo que os estudiosos afirmam, 3 viagens missionárias. Na primeira viagem ele foi plantando algumas igrejas. Na segunda viagem ele foi reforçando a fé desses irmãos que ele havia conquistado para o Senhor, dessas igrejas que ele havia plantado. E na terceira, de igual modo também, reforçando a fé e plantando outras igrejas em determinados lugares. Em específico aqui, segundo o autor, na região da Galácia, Paulo havia pregado o evangelho, se distanciou. Quando ele volta, ele toma um espanto, um susto. Por quê? Porque os irmãos já tinham se afastado totalmente daquilo que ele havia pregado. E por que eles se afastaram? Porque os judeus, os judaizantes foram lá e arrancaram tudo aquilo que Paulo tinha pregado, mudando totalmente o pensamento e o coração dos irmãos. E eles então tiveram ali, o apóstolo Paulo teve um grande espanto por eles terem mudado tão rapidamente a sua convicção de fé, aquilo que eles criam, aquilo que eles acreditavam. Por isso o tópico fala o espanto do apóstolo. Foi isso que aconteceu. Paulo pregou, se ausentou, quando voltou ele encontrou uma igreja totalmente diferente de como ele havia colocado. E eu destaco aqui alguns pontos para nós. Primeiro, Paulo se ausentou um pouco e rapidamente os judaizantes perverteram a mente dos irmãos, a mente dos irmãos. Então, o que nós destacamos aqui é que isso sempre existiu e sempre vai existir. Enquanto nós estivermos como igreja aqui nessa terra, sempre terá pessoas que vão tentar perverter a nossa fé, a nossa consciência, vão tentar nos tirar do caminho da verdade, nos levando para a mentira, como aconteceu com esses irmãos ali da Galácia. Por isso nós precisamos sempre nos resguardar, nós precisamos sempre redobrar a nossa atenção, buscarmos o conhecimento, o entendimento, o discernimento, a sabedoria, a orientação de Deus, a prudência, o temor, para que a gente não seja iludido, para que a gente não seja pervertido naquilo que nós recebemos da parte de Deus. Então, assim como no tempo de Paulo aconteceu, hoje não é diferente. Nós precisamos ter uma atitude coerente e certa. Segundo ponto, vemos aqui o quão rapidamente os irmãos se deixaram levar, não tinham firmeza espiritual. Ou seja, Paulo foi, plantou, ensinou, eles aprenderam, mas não deram sequência no aprendizado, não se aprofundaram, não buscaram, não correram atrás. E infelizmente, meus amados, essa é uma realidade dos nossos dias. Os irmãos, as igrejas, e talvez até intencionalmente alguns obreiros, não permitem com que a sua igreja cresça, desenvolva, mas desejam que a sua igreja continue infantil, para que ela não questione algumas coisas e esse líder possa ter um domínio maior sobre essas pessoas. Mas não é isso que a própria Escritura nos aponta como o desejo de Deus.
O desejo de Deus é que a gente cresça, o desejo de Deus é que a gente desenvolva. Ora, a Escritura diz que o povo de Deus erra por falta do conhecimento. A Bíblia também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é desejo de Deus que eu, você, todos nós cresçamos. Eu acredito que você está aqui exatamente por isso, porque você quer crescer, você quer desenvolver, quer se fortalecer, quer criar raiz. E infelizmente não é essa a realidade que nós encontramos. Mas louvado seja Deus pela sua vida, que você está aqui, e que isso não fique restrito somente a você, né? Instigue outras pessoas, motive outras pessoas, o seu parente, o seu irmão de igreja, de congregação. Incentive ele a buscar, incentive ele a ler, a estudar, a pesquisar, a ir mais profundo, para que haja esse enraizamento, esse aprofundamento, né? Essa estrutura forte, diferentemente desses irmãos que o apóstolo Paulo tomou um susto, porque tão rapidamente eles haviam mudado o seu pensamento. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na nossa carreira, nesse buscar ainda mais pelo conhecimento, para não sermos enganados, meus amados. E aqui no finalzinho, o autor diz assim, em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Eu coloquei um ponto dizendo assim, mudar de doutrina é abandonar a fé. O que é o abandono da fé? Mudar a doutrina. Mudou a doutrina, mudou o ensino, abandonou a fé. Abandonar a fé não é essencialmente deixar a igreja, deixar de congregar, deixar de estar num ambiente como esse, um ambiente cultico. Não. O abandono da fé é abandonou a doutrina, abandonou o ensino, abandonou a doutrina, deixou de seguir a verdade e já abandonou a fé. E nós precisamos ter cuidado, meus amados, para que o local onde nós estamos não seja um local onde a doutrina já tenha sido abandonada, o ensino já tenha sido abandonado, porque se isso está acontecendo, nós fatalmente já temos abandonado a fé, porque esse é o conceito do abandono de fé: deixar de ou estar em um ambiente onde a doutrina, o ensino já não é mais evidenciado. Amém? Nós vamos aqui para o segundo subtópico desse tópico, que diz: quem eram os judaizantes? Nós precisamos entender quem eram essas pessoas que estavam pervertendo aquilo que Paulo estava pregando. Como diz um pastor aqui, né? Estavam desapregando aquilo que Paulo havia pregado, né? Quando uns pregam, outros desapregam, né? Vão arrancando os marcos. Então vamos lá ver quem eram esses judaizantes. O termo judaizante vem do verbo grego oiodásio, esse nome difícil aqui, oiodásio, que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo. Quem eram os judaizantes? Eles eram opositores de Paulo. Quando diz de Paulo, diz do Evangelho, meus amados. Ou seja, pessoas que pregam coisas diferentes do Evangelho, eles são opositores a esse Evangelho. Eles são opositores do próprio Deus. Continuando, identificado como falsos irmãos. Olha como Paulo chama ele: falsos irmãos. Continuando, são reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, ou seja, da igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações dele, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Eles eram judeus, judaizantes no termo por querer
viver estritamente pela lei de Moisés, mas muito mais que isso, impor também para os gentios. O detalhe interessante desse tópico aqui, meus amados, é que eles foram por conta própria. Eles não foram mandados pelos apóstolos, que eram os cabeças da igreja, né? Os líderes daquela época. Não, eles foram por conta própria. E além disso, deles irem por conta própria, eles disseram que foram mandados pelos apóstolos, quando na verdade não foi. Então nota que há todo um bojo de situações erradas, né? Eles estavam impondo uma coisa que não deveriam impor, eles foram numa condição que não deveriam ir por conta própria e ainda assim mentiram, dizendo que estavam lá porque foram enviados pelos apóstolos. E Tiago desmente eles formalmente dessa situação, dizendo que não havia enviado aquelas pessoas. E eu destaco aqui para nós, meus amados, alguns pontos. O primeiro, que nós precisamos ter cuidado com locais que se dizem ser igrejas, quando na verdade não são. Nós vemos aí, meus amados, pessoas abrindo diversas denominações, se dizendo ser igreja, quando na verdade não são. Então eles agem por conta própria. Eles agem por conta própria. Eles se auto-intitulam pastores, eles se auto-intitulam obreiros, vão abrindo suas igrejas e, infelizmente, algumas pessoas, não sei nem dizer, talvez por ignorância mesmo, se deixam levar por essas pessoas, mas no final das contas estão enganadas. Não que uma convenção muito bem organizada essencialmente seja da vontade de Deus, ou que algumas pessoas ali não possam se perder, mas o que nós precisamos é redobrar a nossa atenção em relação a isso. Às vezes essas pessoas que abrem determinadas igrejas são pessoas rebeldes, que não querem se submeter a uma liderança, e por essa insubmissão elas saem de determinada igreja, fundam as suas próprias igrejas, as suas próprias denominações, arrebatam pessoas, quando na verdade a preocupação não é com a alma, não é com a salvação das pessoas. Eles querem apenas usufruir dos benefícios financeiros, enriquecer ou algo do tipo. Então, infelizmente, essa realidade é muito comum nos nossos dias. Muitas igrejas, muitas denominações, líderes que se auto-intitulam pastores, e muitos acabam se deixando levar por isso. Mas redobre sua atenção, busque igrejas sérias, homens sérios. Olhe para a vida do seu pastor, olhe para a vida do seu dirigente, veja como ele procede com a sua esposa na sua casa, veja como ele se dá nos seus negócios. Se aquele líder não está coerente, não é um bom exemplo, irmão, cuidado, saia, fuja, vá para um canto onde realmente há um homem de Deus ali, que tem temor de Deus, que quer ver a sua salvação, quer ver você ir para o céu e não está ali com o intuito de tirar o dinheiro, os seus bens, enfim, muito cuidado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu destaco é que existem pregadores sem pastores. Hoje nós estamos vendo uma moda de pessoas que se auto-intitulam pregadores. Eu sou o pregador fulano de tal, eu sou o pregador fulano de tal, sou o pregador fulano de tal. Mas quando você vai ver, ele nem participa de nenhuma igreja. Ele não tem nenhuma liderança acima dele, né? Ele não tem um pastor que o oriente, que o ensine, que preste conta, não tem. Então nós precisamos ter cuidado com esses tipos de pregadores, meus amados, para não ouvirmos essas pessoas, para não darmos crédito a essas pessoas, para não recebermos essas pessoas. Meus amados, nós precisamos ter cuidado. Eu gosto sempre de dizer que o que está em jogo é a nossa salvação, e nós precisamos ter muito cuidado em relação a essas questões. Então nós vemos aí pregadores independentes, ou seja, é por eles mesmos. Eles se auto-intitularam
pastores, pregadores, não devem satisfação a ninguém, e isso é um risco muito grande, porque pode ser que aquela pessoa ali não esteja de fato sendo enviada por Deus, como essas pessoas no tempo dos apóstolos ali no início, foram até outras cidades dizendo ter sido enviado pelos apóstolos, quando na verdade não foram. Então tem muitos que se dizem: eu abri uma igreja porque Deus disse que eu deveria abrir, hoje eu sou um pregador porque Deus disse que eu deveria ser, mas não tem uma liderança sobre eles. Então nós precisamos ter cuidado, meus amados. E aqui no final o autor diz assim: esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Eu digo assim, toda a lei apontava para Cristo. A obediência em si não salva, só obedecemos por causa dele. Eu espero que não cause estranheza no que eu estou dizendo aqui. Toda a lei apontava para Cristo. A obediência em si não salva, só obedecemos por causa de Deus. O que é que eu estou querendo dizer? Por causa de Jesus. O que é que eu estou querendo dizer? É que se nós apenas obedecermos e não tivermos um relacionamento com Cristo, nós estamos caindo quase que no judaísmo. Ou seja, a nossa religião ela acaba sendo uma religião formal, simplesmente, de ritos, uma religião de regras, quando na verdade eu já citei minutos atrás que o cristianismo essencialmente ele é relacional. Nesse relacionamento vai resultar na obediência a Cristo. Eu até falei que tem pessoas que são excelentes em cumprir regras, mas relacionamento com o Cristo, o Filho do Deus vivo, é praticamente nulo. E isso não deve ser invertido, meus amados. O que nós precisamos sim é ter um relacionamento com o Senhor, primariamente, e em segundo lugar, termos uma vida de obediência a Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição, o subtópico da nossa lição. O terceiro subtópico diz: o clima de tensão. Foi por isso que eu falei anteriormente que quando nós vamos ler, a gente sente que havia um clima de tensão. Os judaizantes defendendo que os gentios deveriam se circuncidar, Paulo defendendo que os gentios não deveriam se circuncidar, e assim sucessivamente. Então vamos ver o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do verso 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade, do Evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Bendito seja o nome do Senhor. Então nota que Paulo se reúne com alguns poucos apóstolos. Esses falsos irmãos se introduziram e começou ali aquele embate. Pela interpretação do autor aqui da lição, alguns apóstolos não estavam presentes, porque eles estavam ali desenvolvendo algumas missões do seu chamado, do seu apostolado, visitações, orientações em outros lugares. Então, poucos apóstolos estavam presentes, mas este é o cenário. O apóstolo Paulo com Barnabé, alguns apóstolos, líderes da igreja, e esses judeus religiosos, judaizantes, e houve ali então aquele embate. E o detalhe aqui, meus amados, que eu chamo a atenção para nós, é quando o autor diz assim: o pior aqui de tudo é que essas
pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Eu vejo aqui como alguns resumos para nós. O primeiro, não são pessoas, são pessoas no caso, são pessoas de dentro, são pessoas de dentro muitas das vezes, que tentam perverter a verdade no coração, na mente das pessoas, que tentam causar confusão, divisão, intriga, separação, e infelizmente isso tem acontecido com mais frequência dentro dos círculos religiosos, né? Pessoas que se levantam, que se insurgem, trazendo heresias, trazendo mentiras, doutrinas de demônio, doutrinas de homem, causando uma verdadeira celeuma e confusão no meio das igrejas, e infelizmente, por algumas pessoas não terem tanta raiz ou profundidade de ensino teológica, eles acabam cedendo, sendo iludidos, e se pervertem, se perdem no caminho da fé. Então, o detalhe que eu chamo aqui é que são pessoas de dentro. Segundo, são pessoas influentes. Não é uma pessoa de pouca relevância dentro daquele círculo religioso. Não, são pessoas influentes, são pessoas conhecidas, são pessoas que estão em destaque. Então, eles se aproveitam, o inimigo entra naquele coração, naquela mente, e o diabo acaba usando aquelas pessoas ali para perverter as demais pessoas e tirá-los do caminho da verdade. Então, são pessoas de dentro, são pessoas influentes, e eles também têm facilidade de adquirir cargos. Por incrível que pareça, meus amados, essas pessoas, de igual modo como os judaizantes, que estavam pervertendo os gentios, que estavam aceitando o cristianismo como sua fé, como religião, esses religiosos, eles têm facilidade de alcançar cargos, Eles têm uma oratória muito boa, eles têm uma postura muito boa, eles sabem conversar, eles sabem dialogar, e por conta disso eles vão galgando ali posições muito rapidamente. Eles aproveitam essas posições e acabam disseminando as sementes do mal, as sementes da mentira, e vão ali pervertendo a mente de muitas pessoas. Então, eu destaco aqui algumas características desses judaizantes hoje, dessas pessoas que tentam perverter a fé no coração das pessoas, São pessoas de dentro, são pessoas influentes, têm a capacidade de adquirir cargos muito facilmente. Então, aqueles pastores que têm sobre sua responsabilidade igrejas que precisam redobrar a sua atenção em relação a isso, precisam filtrar, precisam estar atentos às pessoas que estão trazendo mensagens que são incoerentes com o Evangelho, para que isso seja retirado, para que isso seja retirado, limpado, para que haja uma pureza doutrinária ali naquela igreja, naquele círculo religioso, e as pessoas estejam resguardadas, E nós precisamos também, como simples membros de igreja, resguardarmos o nosso coração e filtrarmos apenas aquilo que de fato vai agregar para a nossa vida, e descartar aquilo que muitas das vezes possa trazer até prejuízo para a nossa alma, para a nossa espiritualidade, e assim possamos estar firmes na presença do Senhor. Amém, meus amados? Vamos aqui para o terceiro subtópico da nossa lição: a tendência judaizante hoje. Então, a lição, ou o título geral da nossa lição, fala que as heresias, elas tomaram uma nova roupagem, um novo invólucro. Na essência elas são as mesmas, mas exteriormente elas tomaram uma forma diferente, elas vêm com um outro modelo. É o que nós vamos ver agora, é a questão dos religiosos judaizantes. Então vamos lá, a tendência judaizante hoje. Primeiro ponto, o mesmo Evangelho. O Evangelho é um só,
não há dois. O Evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamados respectivamente de Evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios para pregar aos não-judeus. Já a incumbência de Pedro era com os judeus, mas a mensagem era a mesma. Dito isso, eu coloquei um ponto aqui para nós, falando da seguinte maneira: ou seja, somos salvos pelo sacrifício de Cristo e cremos nele como nosso Senhor e Salvador. A despeito de Pedro defender a circuncisão dos judeus e a despeito de Paulo defender a não circuncisão dos gentios, ambas as mensagens tinham como centralidade a salvação em Cristo por meio da fé. Nós não estamos falando de dois evangelhos, nós estamos falando de homens que foram levantados por Deus com duas missões distintas, uns pregando para os gentios, um pregando para os gentios, outro pregando para os judeus, mas tanto um quanto o outro pregando o mesmo evangelho, o evangelho de Cristo, onde a centralidade é a salvação em Cristo mediante a fé. O que passar disso, meus amados, como diz o apóstolo Paulo, é anátema. O que passar disso é outro evangelho, um evangelho que não é o de Cristo e um evangelho que não pode produzir salvação. Por isso que eu disse minutos atrás que mudou-se a doutrina. Se nós mudarmos a doutrina, se nós mudarmos o ensino, isso é suficiente para fazer com que a gente já tenha abandonado a fé. Por isso precisamos preservar a doutrina. O apóstolo Paulo mesmo disse para Timóteo, que ele deveria estar ali arraigado na doutrina, para que ele viesse salvar a si mesmo, quanto aqueles que viessem também ouvir o ensino. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de Pedro, que pregava a circuncisão, e Paulo, que pregava a incircuncisão, a despeito disso, ambos pregavam o evangelho genuíno, a salvação somente por Cristo mediante a fé. O segundo subponto, meus amados, diz assim: o perigo da doutrina judaizante. Não era simplesmente um ensino, mas havia uma consequência, havia um perigo que permeava esse ensino. Qual é o perigo? Vamos ver. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Primeiro, ameaça à liberdade cristã. Segundo, e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Então esses seriam os dois problemas do ensino judaizante, de que os gentios deveriam se circuncidar, ou seja, viver como judeus, quando na verdade não era essa a realidade da graça. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quais são os perigos? Primeiro, ameaçava a liberdade dos cristãos, quando na verdade a Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para isso, para que nós tivéssemos liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa é a realidade que nós temos. Nós somos livres em Cristo. Não é aquela liberdade para viver a libertinagem, mas livres do peso, da culpa, livre de situações que os homens nos impõem, para que vivamos. É essa liberdade que nós estamos falando, e não a libertinagem como alguns querem pregar. Alguns ultrapassam essa liberdade
e adentram a libertinagem, como se Deus fosse um Deus omisso e permitisse que nós viéssemos fazer tudo por conta dessa liberdade que eles dizem que nós alcançamos. Mas não é bem assim, meus amados. A gente sabe que não é bem assim. Sim, Cristo nos libertou de muitas coisas, principalmente da condenação, nos tirou da morte para a vida, do reino das trevas para a luz e assim sucessivamente, mas não para vivermos de maneira libertina. Continuando aqui a leitura, ele diz assim: os cristãos judaizantes alteravam o cerne do Evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro Evangelho, por isso o apóstolo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Eu concluo então esse tópico aqui dizendo o que o autor deixou: é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne, buscando as virtudes do fruto do Espírito. Em resumo, é o que nós precisamos: viver na dependência do Espírito, vivemos orientados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, mas fugindo dos desejos da carne. Aquilo que a nossa carne deseja, almeja, tem por apreço, nós precisamos negá-la, nós precisamos abandonar, mas viver pela orientação do Espírito Santo. E para isso acontecer é preciso muita luta, como diz o autor: luta, peleja e batalha. Porque, meus amados, no fundo, o maior adversário que nós temos somos nós mesmos. É a nossa briga contra a natureza, que insiste a nos levar para o mundo, que insiste em querer nos derrubar, nos afastar de Deus. Por isso, diariamente nós precisamos lutar para mortificar a carne, mas vivemos no Espírito, lutar para abandonar os desejos da carne, mas vivemos em obediência e em orientação ao Espírito Santo de Deus. Amém? Avançando aqui ainda no terceiro subtópico da nossa lição, que diz as práticas judaizantes atuais. A leitura diz assim: essas são basicamente a guarda do sábado. Nós vemos muito fortemente, principalmente pelos que fazem parte dos adventistas do sétimo dia. Eles defendem muito a questão do sábado, que não pode comer carne de porco em determinadas situações. O café nós não podemos tomar, e eles substituem o café pela cevada, enfim, são mais ou menos isso. Então nós vemos aqui algumas práticas atuais. Vamos lá, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, é um termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito do chifre de carneiro, o uso do talet, o manto ou chalé usado para a oração e o uso do kippah, solideu, que os judeus religiosos usam na cabeça, e entre muitos outros. Então nós vemos, se você for observar de fato, nós vemos essa enxurrada de questões judaicas entrando no seio da igreja, tornando aquilo como uma obrigação. Então pessoas estão praticamente se tornando judeus sem o ser, achando que isso seria o correto, mas não é, irmãos. São detalhes,
é vontade humana. Nós vivemos na graça, não é uma graça que nos traz desgraça, mas é uma graça que nos traz liberdade, que faz que nós vivamos com liberalidade na presença do Senhor, sem essa liturgia toda do judaísmo, como muitos querem impor. Continuando aqui, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário, quando diz, abrindo aspas, é alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição ou cultura. Então, o autor fala sobre os judeus messiânicos. O que significa judeu messiânico? É aquele que crê no Messias, é aquele que crê que Cristo é o Messias. Então, dentro dos judeus, nós temos os judeus messiânicos e nós temos os judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos são aqueles que não creem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Mas dentro dos judeus tem outra classe, são os judeus messiânicos, que são esses que creem, que creem em Jesus Cristo como Messias, como Salvador. E o apóstolo Paulo, em conjunto com o autor aqui da lição, dizem que quando o judeu ele aceita Cristo como seu Salvador, ele não tem a obrigatoriedade de abandonar a sua liturgia, para que haja ali uma manutenção da cultura. Também, de igual modo, o gentio ele não é obrigado a ser como um judeu, mas que a cultura dele também seja mantida, como diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, parte A, é alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado, até porque não tem nem mais jeito, mas o contraponto aqui se você foi chamado incircunciso, continue sendo incircunciso, não precisa circuncidar pelo fato de você ter aceitado a Cristo como seu Salvador. Amém, meus amados? Aqui tem um outro ponto que diz os não-judeus. Da mesma forma, abre aspas, diz, é alguém chamado incircunciso, não se circuncide, diz aqui o apóstolo Paulo para os coríntios. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É o erro o não-judeu adotar a prática judaica na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. É o erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo concluiu, cada um fique na vocação em que foi chamado. Amados, nós não precisamos necessariamente nos tornarmos judeus. Nós fomos, como disse o apóstolo Paulo aqui, cada um fique na vocação que foi chamado. Se nós não somos judeus, por que devemos nos tornar judeus? Será que isso nos fará mais santo? Não. O que nos faz santo é obedecer à ordem do nosso mestre, é andarmos alinhados com a vontade do Espírito Santo de Deus. E é isso, queridos, que completará a nossa salvação, que vai robustecer a nossa salvação. Não é nos tornando judeu, tendo as mesmas atitudes e práticas, que isso fará com que a gente viva em agrado a Deus. Não. O que vai nos agradar a Deus é a obediência ao Senhor, aos seus mandamentos, a sua palavra, vivendo nós na graça. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui fazer a leitura da conclusão que diz assim: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes, ou seja, aquilo que eles estavam querendo impor para os gentios não foi levado adiante. Continuando, só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dado por Paulo,
já aponta o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, como diz Mateus 9, versículo 16. Então, meus amados, não cabe a nós nos tornarmos judeus, temos as mesmas práticas, ritos como eles têm ou tinham no passado, mas que vivamos orientados pelo Espírito Santo de Deus e que a nossa fé continue nele, e essa fé que nós temos nele, possamos viver em obediência, guiados pelo Espírito Santo, amém? Eu espero ter enriquecido a sua vida, espero que eu tenha contribuído para o seu crescimento espiritual, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, e até a próxima lição, permitindo Deus.